Pessoal, boa noite. Hoje iniciou-se o 12º Congresso Brasileiro de Algodão aqui na cidade de Goiânia e tivemos a abertura do evento, com a presença de autoridades do setor, e logo depois teve-se presente alguns representantes de fazenda, pessoas que trabalham no setor, para comentar sobre os custos, e não só os custos, mas também a questão dos ônus e bônus dessa alta produtividade que teve o algodão brasileiro nessa safra 18 e 19 que está se encerrando. Não só a produtividade, mas na verdade a produção, o grande volume de pluma que temos hoje, que está aproximadamente em torno de 2,5 milhões de toneladas de pluma, sendo que desse volume aí nós temos aí pouco mais aí de 1,5 milhão de toneladas que já tem contrato já de exportação. Esse pouco menos aí, aproximadamente 1 milhão de toneladas de pluma, está no mercado, Isso daí vai ter que ser absorvido, precisamos arrumar mercado externo para isso, porque senão safra 19 e 20 vamos já entrar com um volume de algodão no estoque que não vai ser nada benéfico. E o reflexo já está sendo visível, que são as cotações de algodão agora nessa final de colheita de safra, baixo. Quem não fez contrato de algodão hoje está vendendo por preço 10, 15 reais aí, arroba mais barato do que o ano passado, até mais, praticamente deixando a cultura pouco atrativa, com a viabilidade econômica baixa. Então, sem sombra de dúvida, esse volume de pluma dessa safra foi bom, porque foram feitos bastante contratos, e estes aí que venderam já com valores do ano passado vão ter uma margem de lucro muito boa. E para a safra 19 e 20, sem sombra de dúvida, o desafio vai ser conseguirmos produzir tanto quanto esta, e buscar reduzir um pouco esse custo de produção nosso aí, que está próximo a R$ 9.500 por hectare. Em preços de algodão hoje precisaríamos de aproximadamente 107 a 110 arrobas de pluma por hectare, sendo que o normal aí é colher 125, 130 arrobas. Nós estamos falando numa margem para o ano que vem que não chegue a R$ 2.000 por hectare. É um risco muito grande você investir 9.500 para conseguir às vezes 1.500, 1.800, num algodão, no caso verão, algodão de primeira época, algodão semeado em dezembro. O que viabiliza esse algodão? Principalmente o algodão segunda safra. Esse algodão plantado na modalidade de segunda época, ele já tem um risco menor, você já consegue diluir um pouco mais o custo de arrendamento, porque você plantou soja, você gerou uma receita. O algodão safrinha, ele já vai entrar com os custos mais amortizados, em questão de arrendamento. E o ciclo dele tende a ser menor do que o algodão plantado na primeira época. Geralmente é algodão precoce, porque vem logo após soja. Ele precisa antecipar o ciclo dele, para que não pegue frios e seca. Só que não é toda região, não é todo país que pode plantar esse algodão nessa época. Até porque você pega a nossa região do Chapadão do Sul, mais de aproximadamente, salvo engano, 90% do algodão é a primeira época. Mas é questão de que chuvas, frio, a gente não consegue plantar um algodão segunda época com alta produtividade em larga escala de área, devido à questão que não conseguimos janela. A época certa de plantar esse algodão segunda época seria até dia 20 de janeiro. E não conseguimos. Temos a questão de chuvas também, excesso de chuvas nesse momento de plantio, Isso daí vai atrapalhar um pouco o nosso desempenho. Já Mato Grosso, principalmente Mato Grosso parte norte, acima aqui de Cuiabá,
já se consegue, né? Consegue se trabalhar. Aqui é uma região que já chove melhor, já é uma região que já não tem tanto problema com frio. O algodão aqui, pela questão de latitude, falta período, ele já consegue completar o ciclo dele mais rápido, então viabiliza o algodão segundo a época, né? A Bahia também, mesma situação que a nossa, só viabiliza o algodão primeira época. Neles tem uma estação muito curta de chuvas, então segunda época lá não tem. Na verdade, segunda época nem soja, nem milho, nem algodão. Praticamente lá não dá para fazer no sequeiro, né? Apenas se for no sistema de irrigado, né? E então a questão essa área plantada de algodão aí que esse ano passou 1.600.000 hectares e esse volume de fibra aí que vai passar os 2,5 milhões de toneladas são bons. Sem dúvida nenhuma são bons, isso daí gera riqueza, só que nós precisamos achar mercado para isso, né? Precisamos desbravar esse Brasil não, desbravar esse mundo aí atrás de mercado. Existe, só que o mercado ele quer qualidade e nós estamos conseguindo essa qualidade. Isso é um primeiro ponto muito importante, né? Então, para o ano que vem, manter isso daí, produzir bem, com qualidade, porque os custos, sem dúvida, são altos, né? E a viabilidade dessa cultura, ela está muito curta, muito pequena. Alguns palestrantes lá citaram uma relação do que você deve trabalhar numa fazenda, né, em questão a culturas, né. Hoje, na situação que nós estamos, não podemos pensar em apenas só algodão, né, ou plantar só soja, não vou plantar a segunda modalidade de nada, ou plantar só milho verão, não, tudo isso daí gera um fator de risco. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer um sistema de rotação. E esse sistema de rotação, hoje, ele está aproximadamente você plantar 60% aí, 70% da tua área aí com soja, né? Você ter uma área aí, que nem para nossa região de Chapadão, né? 20% aí, 30% de algodão verão e uns 10% aí aproximadamente de milho verão, às vezes. Aqui para o Mato Grosso, o norte, na verdade, do Mato Grosso ali, já é tipo, você trabalha com a modalidade soja, né? Apenas soja no verão. E na segunda safra aí, em torno aí de 40% da área, 30% da área aí com a modalidade de algodão segunda safra, posteriormente milho safrinha e fechando aí a janela, uma cultura de inverno aí do gosto, né? Vamos supor, vamos dizer assim, né? Então, não podemos colocar os ovos debaixo de uma galinha só. Precisamos saber dividir isso daí, para diminuir os riscos, né? Quanto mais rotacionarmos, mais trabalharmos essa diversidade, menor a chance de termos problemas, né? Então, sem sombra de dúvida, não podemos amarrar tudo numa árvore só. Precisamos investir em diversos fatores. Por quê? O algodão, mesmo com essa baixa viabilidade econômica que ele se encontra nessa safra, né, ele é uma cultura importante, porque além do sistema que a gente trabalha de rotação, na parte biológica de solo, você tem a parte de adubação, você tem a parte de correção. Hoje uma pessoa que trabalha com algodão, ele aduba bem, ele tem um solo bem corrigido. Isso daí para o sistema de soja e milho é importante, né? Temos áreas em Chapadão que, tirando o algodão, nós entramos com soja, né? A modalidade de soja, claro, a única modalidade que tem, na verdade, né, que é a soja de verão, primavera-verão, e sem adubo, né? Às vezes trabalhamos com um potássio, né, uma questão de adubação potássica, mas adubo fosfato, nada, tranquilo, né? Mas por quê? Adubamos bem o algodão, ele deixa essa questão de ciclagem de nutrientes, né? Nem tudo que a gente coloca para o algodão ele exporta, né? Então ele absorve, ele retira do solo, mas não exporta, fica nos restos vegetais dele, né? Então, e conseguimos resultados em sojas aí acima de 80 sacos por hectare, né? Sem adubo, né? Sem o fósforo, né? Que hoje, sem dúvida alguma, a adubação é o que mais onera o produtor hoje, né? A adubação é seguida por inseticidas, no caso do algodão, né? É o que mais onera. E da soja é adubação, exclusivamente adubação aí, sem dúvida, fungicidas, inseticidas que causam a questão de maior custo de produção, né? Por que adubação?
Adubo é tudo baseado em dólar, né? Da mesma forma que o produtor está vendendo muito bem soja, pela questão de ser uma commodity cotada em dólar, você também tem aqui os ônus, que no caso é o adubo, no preço que está. Né? Isso daí acaba que está influenciando bastante os custos de produção de ambas culturas, todas, né? Desde cana-de-açúcar, fruticultura, até a parte agora, cotonicultura, sojicultura, milho, né? Então todas estão sofrendo influência negativa dos preços de adubo. No caso da soja, como eu falei, esse preço de adubo é caro, mas hoje a comercialização de soja aí está muito boa, né? Milho também está excelente. Então são duas culturas assim que neste momento quem tem volume para vender, quem tem contrato para fazer, faça, né? Porque os preços para a safra que vem estão muito bons. Né? Os contratos não são feitos para você fechar 100%, e sim 20%, 30%, né? Então acaba que se tem uma grande viabilidade você trabalhar com contratos, né? Então, sem dúvida, a questão de soja, milho, muito bom, né? Para a safra agora 19 e 20. Algodão é uma cultura que nós temos que pensar em redução de custo, né? Mas não podemos também abrir mão de algumas coisas como inseticidas, não podemos abrir mão de adubações. O que nós precisamos fazer é trabalhar de forma mais precisa e técnica, né? Isso daí é o diferencial que nós não precisamos fazer. Questão de... Também foi comentado lá nas salas temáticas que eu participei, de influência da máquina, né, em questão a qualidade do algodão. Né? O que isso influencia? Uma máquina bem regulada, uma máquina bem ajustada, ela vai perder menos, isso em questão a quantidade. Né? Ela vai perder menos. Em uma máquina com os equipamentos bem aferidos, com uma limpeza sendo bem feita, que na colheita do algodão você tem muito questão de limpeza, porque acaba que como é uma colheita muito abrasiva, que você tem muito contato com talo, com casquinha, com as maçãs, né, as estruturas das maçãs, isso daí gera muita impureza dentro do sistema da máquina. Então isso tem que ser limpo, isso daí tem que ser limpo praticamente 2, 3 vezes por dia. Isso, quando não limpo, você acaba contaminando a pluma. E colheita atrasada, o algodão já vai estar emitindo brotos, isso daí vai contaminar a pluma. Uma colheita, por exemplo, muito abrasiva, ela vai arrancar a casca da planta do algodão, então acaba que isso daí vai se tornar uma fibra de caule, isso daí nunca vai ser interessante. Então esses aspectos de máquinas melhoramos muito, né? Comparado aí a décadas atrás, estamos sem dúvida alguma muito bem tecnificados, né? O que nós precisamos fazer é treinar bem os nossos operadores, né? Precisamos acompanhar e avaliar essas perdas. Hoje facilmente você olha uma colheita de algodão, está se perdendo 10, 15 arrobas por hectare. Quanto que é tolerável? Se pudesse perder nada, seria excelente. Mas, por exemplo, aí, 3, 4% aí do que se produz está dentro do que se fala de perda aceitável. Mas em 400 arrobas por hectare não dá para você perder 10 arrobas, né? E isso daí em porcentagem é pouco, mas querendo ou não, 10 arrobas em caroço, né? Pluma mais caroço, vai dar 4 arrobas em pluma. Isso daí a R$90 são R$360, aí não está 90, mas vamos jogar aí R$300 por hectare. Praticamente é uma viabilidade, né? Então é aquela coisa, não vamos, claro, nunca vamos deixar de perder, mas perder o menos possível, acompanhar, porque máquinas boas nós temos, mas nós precisamos treinar bem nossos operadores, e nós precisamos, sem dúvida, valorizar também, né? Não adianta só treinar e só querer exigir, mas tem que valorizar a turma aí, porque o caro, né, é você comprar um produto bom e aplicar ele mal, e trabalhar ele mal e ter um posicionamento mal feito. Então, ferramenta nós temos, precisamos aprender a aplicá-las.
E é isso aí, pessoal. O primeiro dia do congresso foi esse, né? A gente participou dessas salas temáticas de custo e parte de máquinas, né? A parte de também com a parte econômica aí, a parte de economia brasileira aí com o Ricardo Amorim, especialista nessa parte de economia, né? O Brasil tem tudo aí para crescer a partir do ano que vem, sem dúvida alguma. Estamos no momento aí de subir degrauzinho por degrauzinho, mas vem coisas melhores pela frente. E amanhã tem mais. Amanhã é o segundo dia do evento, temos o terceiro e último dia na quinta-feira. E as informações são várias, sem dúvidas, é um setor fantástico. Nós estamos em mais de 2.000 congressistas no evento, então é sem dúvida o maior congresso brasileiro que tem hoje no setor agrícola. E o que, sem dúvida, né, conseguimos absorver, buscar desse evento vai ser importante aí no decorrer da safra. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço.